Fala pessoal, beleza? Então vamos fazer uma aulinha rápida aqui sobre o trabalho de uma força, só para relembrar alguns conceitos e falar sobre algumas definições importantes sobre o trabalho. Então, primeira coisa que você tem que saber, né? O que é um trabalho? O que é o trabalho? É sempre o trabalho de uma força, nunca o trabalho do corpo, é sempre o trabalho da força. Isso já é uma definição importante. Então, o trabalho é uma medida das transformações de energia quando um corpo é submetido a uma força. Então, aqui na física do primeiro ano seria isso, essa definição de trabalho. Então, imagina que a gente tem um corpo, a princípio lá, em repouso, sem nada atuar sobre ele, ele vai permanecer em repouso. Então, a energia desse corpo aqui, considerando nosso referencial no solo, é uma energia zero. Se eu aplicar sobre esse corpo uma força, então vou aplicar sobre esse corpo uma força F. O que vai acontecer com esse corpo quando eu aplico uma força F? Aplicar sobre esse corpo uma força F, ele vai entrar em movimento. Então ele vai sair da posição inicial aqui A, vamos chamar de posição A, vai para uma posição B. Então, quando eu aplico uma força sobre um corpo, inicialmente em repouso, ele vai entrar em movimento, vai para a posição B. Esse entrar em movimento foi por causa de quê? O que causou esse movimento? Foi essa força F que eu apliquei sobre esse corpo. Então, dado um corpo em repouso, se eu aplicar sobre ele uma força, ele vai causar um deslocamento. Se aqui ele estava com uma energia zero, uma energia cinética zero, uma energia potencial zero, quando eu apliquei sobre ele uma força, alterou o quê? Alterou a sua energia. Então, se alterou a energia desse corpo, sobre ele, sobre essa força que eu apliquei ali, teve um trabalho. E calculamos o trabalho, indicado pela letra tal, ou a gente pode achar também W, que é a força que eu apliquei sobre esse corpo vezes o deslocamento. Só que é uma força vetorial e um deslocamento vetorial. Vamos ver daqui a pouco que esse vetor é o que complica as coisas aqui pra gente. Beleza? E qual é a unidade de força? Unidade de trabalho. A unidade de trabalho vai ser o quê? A unidade de força, que é Newton, vezes a unidade de distância ou de deslocamento, que é metro. Newton por metro. Newton por metro a gente vai falar que é o nosso J, Joule. Ora, se o trabalho mede as transformações de energia, então lógico que a unidade de trabalho tem que ser uma unidade de energia, não é? Joule é uma unidade de energia. Então, trabalho é força vezes distância. Então, temos dois casos do trabalho. O primeiro caso é forças paralelas ao deslocamento. Então, eu tenho meu corpo, e aplico sobre ele uma força que seja paralela ao deslocamento. Então, esse corpo vai sair da posição A, como a gente viu, vai para a posição B. Se eu aplicar sobre ele uma força F. Se eu aplico sobre esse corpo uma força que é paralela ao deslocamento, D, nossa equação para o trabalho será trabalho, força, vezes distância. Então, apliquei uma força, ele deslocou um tanto, vai ser força vezes distância. Observe que aqui a setinha sumiu, agora já não é mais vetor, é módulo da força vezes módulo da distância, do deslocamento ali, que essa força causou. Mas, se eu aplicar uma força contrária ao deslocamento, observe o seguinte, se eu aplicar uma força, esse corpo está se deslocando para cá, então ele está deslocando para a direita, já na atuação de outra força, então ele está com uma velocidade para lá, e a força que eu atuei sobre esse corpo é uma força contrária ao deslocamento. O corpo está indo para um lado, eu estou aplicando força para outro lado. Essa força aqui vai ser uma força de frenagem. Eu vou tentar parar esse corpo. Então, o deslocamento e a força, nesse caso aqui, eles estão para lados opostos. Então, estou deslocando para um lado e a força está para o outro.
Nesse caso, o trabalho aqui, o meu trabalho, será menos a força vezes o deslocamento. Então, quando eu tenho força e deslocamento do mesmo lado, no mesmo sentido, trabalho é sempre maior que zero. Se eu tiver a força e o deslocamento em sentidos opostos, então o meu trabalho aqui é menor que zero. Então, trabalho negativo. Então, acaba que a expressão para o trabalho de uma força paralela fica o quê? Trabalho é igual a mais ou menos a força vezes a distância. Esse mais ou menos vai depender. Se for a força e o deslocamento no mesmo sentido, então o trabalho é positivo. Agora, se for força e deslocamento em sentidos opostos, o corpo está deslocando para um lado e a força está sendo aplicada para o outro, então é um trabalho negativo. Então essa é a nossa primeira expressão para o cálculo do trabalho. Mas e se a força que eu aplicar sobre esse corpo não for paralela ao deslocamento? Por exemplo, tem um corpo ali, ele deslocou lá da nossa posição A para a posição B. Então ele deslocou uma certa distância. Só que a força que eu apliquei é uma força que tem um certo ângulo. Essa força F aqui, ó. Essa força F, ela vai fazer um ângulo aqui que vamos chamar de ângulo θ entre a força e o deslocamento. Então tem um ângulo θ ali. Observe que a gente pode decompor essa força em dois componentes, não é? Eu posso decompor essa força aqui em um componente y, minha força y, e eu tenho uma parte dessa força aqui que é o meu componente x. Então, F x. Relembrando então nossa expressão para o trabalho, vamos ficar que o trabalho é igual a força vezes a distância. Mas essa força aqui agora não vai ser a nossa força F, vai ser a força que esteja paralela ao deslocamento. Então, qual a força que está paralela ao deslocamento? Fx. Então, nesse caso aqui, ó, para forças não paralelas, temos que o trabalho é igual a força que esteja paralela ao deslocamento. Relembrando lá a decomposição de vetores, o Fx é igual a F vezes o cosseno de θ. O cosseno desse ângulo aqui, cosseno entre o deslocamento e a força F. Então, Fx vezes cosseno de θ, eu posso substituir na minha expressão do trabalho e vou ficar com o quê? Vou chegar aqui, trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Essa expressão aqui que chegamos agora é uma expressão, é uma forma mais geral. Então, isso daqui é uma forma geral para a aplicação de uma força. Uma força, lembrando que tem que ser uma força, a gente está falando aqui só de força constante. Então, se a força for constante, temos uma expressão geral que é trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Beleza? E as unidades, tem que lembrar também as unidades de trabalho, que é em joule. Por que falamos que essa expressão aqui é uma expressão mais geral? Porque ela vale para o outro caso também. Imagina o seguinte, essa parte de decomposição de vetores eu não vou falar, porque vai ficar um vídeo muito grande, mas isso daqui é só você lembrar de trigonometria. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente aqui é fx, a hipotenusa é f, só isolar o fx para chegar nessa expressão aqui. Por que falamos que essa daqui é uma forma mais geral? Uma forma geral para a aplicação de uma força. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, um corpo e eu aplicando uma força para esse lado e esse corpo se deslocando para cá, então a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, ele está indo da posição A para a posição B, então a força e deslocamento no mesmo sentido, eu vou ter o quê? Trabalho é igual a força vezes distância. O ângulo entre a força e o deslocamento, o ângulo entre F, o vetor F ali, e o vetor deslocamento, que está aqui também, ó, é
0 graus. Θ, nesse caso, é 0 graus. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, quando eu pego cosseno de 0 igual a 1 e substituo aqui, ó, cosseno de 0 igual a 1, isso daqui vai dar 1. Então, essa parte da expressão eu não tenho, eu vou ficar só com força vezes a distância. E no caso que eu tiver a força e o deslocamento em sentidos contrários, então eu tenho aqui um móvel se deslocando uma distância d, indo da posição A para a posição B, com a minha força aqui, ó, em sentido contrário ao meu deslocamento. Força em sentido contrário ao deslocamento. Imagina que eu tenho uma força para cá, uma força F, e o meu deslocamento está no sentido contrário, o meu deslocamento D. O ângulo entre o deslocamento e a força, nesse caso aqui θ, vai ser 180 graus. E cosseno de 180, cosseno de 180 graus é menos 1. Quando substituímos cosseno de menos 1 na nossa expressão lá, vamos ficar o quê? Que trabalho é igual a menos 1. Menos 1 aqui, ó, força vezes distância. Então vai ficar menos força vezes distância. Então aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. E essa expressão geral também consegue mostrar por que o caso da força ser somente a componente paralela da força aqui, ó, realiza trabalho. Vou só apagar esse pedaço aqui. Se eu tiver o seguinte, imagina a situação, eu tenho um móvel, no mesmo caso, indo da posição A para a posição B, se movendo só na horizontal. Então ele está indo aqui de A para B. E a força está sendo aplicada nesse móvel nessa direção aqui, ó. A força está sendo aplicada para cima. Então o móvel está se deslocando para um lado e a força sendo aplicada para cima. Então, força para cima, deslocamento para a direita. Qual o ângulo entre a força e o deslocamento? Θ é igual a 90 graus. Cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, o meu trabalho aqui é o que? 0 vezes força vezes distância, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, por isso que forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Somente forças paralelas ao deslocamento. Então, forças paralelas realizam trabalho. Beleza? Então, o que você tem que saber é o quê? Que a expressão geral, quem gosta de equação aí, quem gosta de equação, grava isso daqui. Trabalho é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Trabalho fazendo doce. DC. Quem gosta dessas coisinhas para gravar. E tem que lembrar também que trabalho, a unidade lá de trabalho, é o joule. Essas são duas coisas importantes para saber dessa aula aqui, desse resumo rápido. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente tentar assimilar o conteúdo. A jovem da figura desloca sua mala de viagem aplicando por meio de um fio uma força de intensidade T. Então uma força de intensidade T. Esse T é porque é uma força de tensão ali. De 1 vezes 10 a 2 newtons, formando um ângulo de 60 graus. Então, θ é igual a 60 graus, com a horizontal. Determine o trabalho que T realiza ao deslocar de A para B. Então, deslocamento de A para B, a distância de A para B é 50 metros. E ele já deu aqui o cosseno de 60 vale 0,5. Então, nossa expressão, trabalho, é força vezes a distância, vezes o cosseno de θ. A minha força, tá? 1 vezes 10 a 2, isso daqui é a mesma coisa que 100 newtons. Só andar com a vírgula aqui, ó. Eu estava aqui, 10 a 1, 10 a 0. Então, 100 vezes o meu deslocamento, que é
50 vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Então, o meu trabalho vai ser a mesma coisa que 100 vezes 50 vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60, ele já deu ali em cima, 0,5. Então, o meu trabalho vai ser o quê? 0,5 vezes 50, 25. 25 vezes 100, 2.500 joules. Então, o trabalho que essa moça está fazendo ali para puxar a sua mala, que a força de tensão está fazendo para puxar essa mala, é 2.500 joules. Show de bola, galera. Na aula lá a gente vai continuar a discutir essas coisas com mais detalhes. Isso aqui foi só para dar uma relembrada aí em conceitos principais que a gente tem que saber. Essa parte vetorial, a gente vai continuar discutindo isso na próxima aula. Show de bola? Valeu, galera!